Olá, estamos de volta com mais uma amostra grátis aqui pela Unicruz TV. E no programa de hoje nós vamos conhecer um projeto muito interessante que vai possibilitar aos alunos do curso de jornalismo a chance de colocar na prática o que estão aprendendo em sala de aula e em laboratório no que diz respeito a radiojornalismo. E para a gente saber um pouco mais sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio da Unicruz TV a professora Janaíne dos Santos, ela que é jornalista também, minha querida colega, e eu tenho o prazer de dizer para vocês que a partir de agora a gente fica na doce companhia de Janaíne dos Santos. Jana, eu vou te chamar assim porque a gente já tem esse convívio e eu me permito te chamar assim, mas de qualquer maneira, com todo o respeito à tua atividade aqui como professora. Me conta um pouquinho essa história de como é envolver os alunos no processo de inserção, por exemplo, na parte prática da produção de rádio. Como é que surgiu essa ideia e o que vai acontecer? O que está sendo produzido e onde vai ser veiculado? Bom, é um prazer estar aqui, Jerusa, sempre poder encontrar pessoas que a gente tem afinidade, é uma experiência ímpar, né? Antes de te responder especificamente isso, eu entendo que seja importante contextualizar essa conformação, né? No curso de jornalismo, nós temos 3 disciplinas de rádio, radiojornalismo 1, 2 e 3. Como nesse primeiro semestre de 2014 a gente oferece radiojornalismo 1 e radiojornalismo 3, e nós conquistamos um espaço em uma emissora aqui da cidade para fazer a veiculação das produções que eles fazem, nós temos a produção de pesquisas musicais dos alunos de radiojornalismo 1. E os alunos de radiojornalismo 3 estão envolvidos em outras atividades, também laboratoriais. Mas nessa primeira disciplina, além da parte teórica sobre as técnicas e as teorias que envolvem a produção em rádio, eu estou propondo nesse primeiro semestre de atividade prática, que eles conheçam um pouco mais daquilo que envolve, né, o cenário laboratorial da produção em rádio e possam também produzir pesquisas sobre bandas com as quais eles tenham afinidade. Entendi que isso seria um momento importante para que eles pudessem estabelecer esse contato inicial com a disciplina, né, e com essa parte mais prática. E a partir disso, então, nós estamos veiculando na emissora da Rádio Popular, aqui de Cruz Alta, a cada domingo, das 10 às 10h30 da manhã, é meia hora, é pouco tempo, mas a cada domingo são 2 programas especiais de pesquisa musical produzidos pelos alunos. Então, nesses programas, eles fazem a pesquisa, buscando informações sobre a história da banda, peculiaridades, características em específico, questão do seu próprio histórico, né? Intercambiados com música, né? Então, nós temos cada pesquisa musical com 15 minutos, normalmente rodando 3 músicas de cada banda ou cantor, enfim. E aí, a gente tem dois programas, 2 pesquisas musicais por domingo. Então, essa é uma experiência que a gente está colocando em prática em 2014, porque em 2013 nós começamos esse contato com a Popular e nós produzíamos outros tipos de materiais. Então, a gente está tentando alicerçar melhor, né, e desenvolver essas habilidades dos nossos alunos. Bom, essa possibilidade de ofertar a eles esse contato com a rotina diária e real do radiojornalismo, enquanto professora, tu percebe que tem te facilitado a vida no sentido de orientar? Eles têm demonstrado assim um interesse maior, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui, alguém vai ouvir, muitas pessoas ouvem. Tem percebido essa diferença? Isso faz diferença na hora de ministrar as aulas, Jana? Sim, como é Rádio 1, eles ainda estão tendo esse contato inicial. Então, como a proposta foi que eles desenvolvessem pesquisas musicais sobre as bandas que eles gostam, a tentativa foi permitir que eles escolhessem as bandas para se sentirem mais motivados. O que acontece? Como não é uma produção muito habitual do jornalismo em específico, né, a hard news, isso eles vão produzir e experienciar no segundo semestre, quando eles estiverem em radiojornalismo 2. Aí sim, tem aquela produção mais pautada, né, pela factualidade, produção de boletins, entrevistas, notas, noticiário mesmo. Nesse primeiro momento, como é um contato inicial, a ideia é encantá-los, né, mostrar aquilo que são as potencialidades
potencialidades do rádio enquanto meio de comunicação que se mantém, né, na contemporaneidade, apesar de toda essa reviravolta, esse dinamismo que a gente tem vivenciado com a inserção das mídias sociais na vida das pessoas, né? Então, penso que sim, que é um momento em que eles podem se encantar. Inclusive, tem vários alunos que chegam e dizem: ai, a minha voz é horrível, ai, porque eu não gosto de rádio, mas eles não conhecem, eles não têm esse contato que pessoas como nós, por exemplo, que temos uma idade, né, um pouco mais avançada, temos, né, aquela experiência de ouvir lá no fundinho e retomar aquilo que a gente já, em algum momento da infância ainda, né, tinha o hábito de ouvir os nossos pais, os nossos familiares acompanhando nas programações de rádio. Então, acho que é algo nesse sentido. Bom, tu disseste que esse é o primeiro ano em que vocês estão colocando em prática a ideia de levar a produção dos acadêmicos para a emissora. A parceria com a Rádio Popular já não é de agora, já tem bastante tempo, né? E que está oportunizando isso. Mas essa ideia debatida no curso vem ao encontro do que o jornalismo da Unicruz pensa na formação dos seus profissionais? Sim, nós temos discutido isso há bastante tempo já no colegiado do curso, a importância de você tentar não ficar apenas restrito, e o apenas aqui não é no sentido de ser algo menor, restrito apenas à questão da reflexão teórico-científica. Nós precisamos, e essa é uma demanda regional, devido a esse cenário mais árido aqui da comunicação no interior do estado, inserir o aluno no ambiente profissional que ele vai encontrar, né, depois saindo da universidade, tanto na parte teórica quanto na parte prática. E eu acho que isso também pode ser identificado como um diferencial da nossa universidade, do nosso curso. Nós temos um curso que é bastante atuante, né? A gente tem várias propostas, várias ações, vários projetos, e a gente sempre tenta compatibilizar aquilo que é teoria e prática, porque nós entendemos que isso é importante para que depois os alunos vão ao mercado de trabalho e consigam realmente ter esse feedback, ter esse retorno positivo em relação às ações que eles vão desenvolver. Então, nós entendemos que enquanto curso, e aqui me permito falar enquanto curso, porque nós temos um grupo bastante restrito de professores, né? Nós sempre tentamos fazer esse tipo de reflexão, pensar na inserção do acadêmico enquanto possível teórico, né, possível realmente acadêmico, seguindo essa linha de pesquisa, de extensão, né, estudando mesmo, ou na parte mais prática, que é aquela parte voltada para o mercado. E isso acho que é uma demanda crescente que nós temos visualizado aqui nas cidades de interior. Tem muita gente hoje que fala, porque não é preciso você ter formação superior para ser jornalista. Peraí, não é bem assim, né? A gente vem fazendo um retrospecto a respeito dessas questões e é muito evidente que a partir do momento que você tem empresas que estão profissionalizadas e atuando de uma maneira bastante clara e transparente no mercado, elas valorizam, sim, a formação profissional. E aí, no caso do jornalismo, isso se torna um diferencial, né? Nós entendemos que isso, sim, é uma questão que nós precisamos avançar, e inclusive em recente debate que nós realizamos na Unicinos na semana anterior, nós podemos perceber que dentre as universidades do Rio Grande do Sul, do curso de jornalismo, nós, assim, não ficamos devendo em absoluto nada para as demais instituições. Tanto que a gente conseguiu, ano passado, aquela avaliação do MEC, a gente ficou com o conceito 4, que é um conceito muito bom entre todas as universidades aqui do estado. Eu costumo dizer, agora ao meu retorno à Unicruz, que a Universidade de Cruz Alta, no que diz respeito ao curso de jornalismo, é um expoente no que diz respeito à exportação de bons profissionais. Sim. Porque eu tive a oportunidade de andar bastante pelo Rio Grande e onde a gente anda, a gente encontra um egresso daqui e se percebe esse diferencial, essa noção necessária da prática para o mercado, esse preparo para o mercado. Mas, enfim, feita essa observação, que eu só queria acrescentar o que tu vinhas falando, quero retomar uma informação que tu disseste antes, que é essa possibilidade de levar a produção do aluno aqui dentro da universidade para a comunidade, através de uma rádio que, de fato, tem programação, tem música, tem anúncios, enfim, traz uma outra questão para dentro da academia, que eu acho que é muito importante, que é o rádio não deixou de existir em nenhum momento, mesmo com toda a evolução de mídias sociais, de diferentes meios, né, de diferentes formas de se exercer o jornalismo. E na sala de aula tu percebe que ainda há o encantamento daqueles que chegam até aqui e dizem: professora, quero trabalhar na rádio porque criaram-se ouvindo
tendo o rádio como companhia? Em alguns casos, sim. Não é geral, assim, essa vontade, né? Normalmente a gente tem alguns alunos que se destacam pelo perfil da voz, tem a voz mais grave, né? As meninas normalmente são mais retraídas, mas os meninos não, eles têm esse ímpeto, às vezes a partir do viés com o jornalismo esportivo, né? Questão de transmissão de jogos e tal, mas eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro e explícito isso. O rádio, ele é um veículo que se revisita a todo instante, né? A gente tem, o rádio surgiu lá na década de 20, né? Teve a sua época de ouro na década de 30, até ali meados dos anos 50, quando surgiu a televisão, e aí foi o primeiro impacto que nós sofremos. Aí depois a gente consegue mudar, a gente vai para a década de 70, por exemplo, e se transforma num rádio de serviço, né, que é outro viés super importante. E agora a gente tem essa possibilidade de o rádio estar nos acompanhando a qualquer parte onde a gente estiver, porque todos nós, ou cada vez mais as pessoas, têm os seus celulares com sistemas que permitem, né, que a gente tenha acesso às emissoras e os aplicativos, e o rádio, ele se mantém nesse sentido. Talvez a queda seja no número de aparelhos de rádio nas residências. Isso sim, acho que é uma constante. A gente tem daqui a pouco só o rádio dentro dos nossos veículos. Mas acompanhando a gente full time, ainda mais agora com essa com essa transição, né, do rádio saindo do modelo de amplitude modulada AM para a frequência modulada, cada vez mais isso vai se potencializar. A gente vai ter muitas pessoas ouvindo, né, ter ali a sua emissora preferida, conformando, na verdade, uma realidade que foi colocada, puxar um pouco da economia agora, mas lá pelo Chris Anderson, quando ele fala na teoria da cauda longa. Você pode ter diferentes nichos de emissoras de rádio na internet, né? Aplicando a teoria dele, então, porque você tem público para isso. Cada nicho, né? A gente está saindo daquela economia de grande produção, né? De comunicação vertical, né, para uma comunicação mais horizontalizada, onde você tem vários nichos de mercado, várias perspectivas, várias pessoas, vários perfis, e para tudo isso tem audiência. Bom, trazendo esse teu exemplo muito rico para a aplicação prática da produção dos alunos de pesquisa musical que serão veiculadas na rádio. Tem público, já tem retorno de como é que está sendo a veiculação e como é que está sendo o retorno disso na programação da rádio? Olha só, eu não cheguei a conversar ainda com o pessoal, a equipe diretiva lá da Popular, mas a gente acompanha algumas informações pelas redes sociais, porque nós criamos uma fanpage, né, os alunos têm essa incumbência, digamos assim, de ficar dando profusão a essas informações, e pelos resultados que a gente visualiza ali, os retornos são positivos, né? Tem um número crescente de pessoas que acompanham, nem que seja... Porque, assim, você tá na Rádio Popular aqui de Cruz Alta, ok. Mas você pode ouvir via streaming. Então, tem o site da rádio, você pode ouvir pela internet, e isso é um diferencial. Tem alunos de Júlio de Castilhos que estavam lá sintonizados ouvindo, né? Então, isso é bacana, e eles podem, na verdade, servir de multiplicadores para outras pessoas que tenham interesse nessa área também. Bom, com certeza, e para a gente encerrar, esse é um experimento que não vai ser limitado, a tendência é seguir. Para o segundo semestre, ou para os acadêmicos que já estão fazendo o Rádio 3, por exemplo, também há essa expectativa de colocar a sua produção para o grande público ouvir? Sim, com certeza. No segundo semestre, quando nós tivermos a disciplina de Radiojornalismo 2, nós vamos ter efetivamente a produção de radiojornal. Já foi produzido no passado, mas agora a gente produz novamente a Sintonia Acadêmica. E aí, para o pessoal que está em Rádio 1 agora, vai ter essa incumbência, né, de assumir o radiojornal. Quem está fazendo hoje Radiojornalismo 3 são alunos que estão produzindo, que já produziram o Sintonia Acadêmica em 2013, mas esse ano, no primeiro semestre, eles estão envolvidos com a produção de séries de reportagens e com rádio documentário. Então, esses materiais serão veiculados no início do próximo semestre, quando o pessoal ainda de Rádio 2, no caso, vai estar se ambientando a produção de rádio para produção semanal, assim, que é uma outra dinâmica, né? Não é aquela coisa do rádio diário, assim, mas você tem uma preocupação com a factualidade, e a gente vai ter essa veiculação desses programas. Então, são diferentes espaços onde a gente está tentando se inserir. Aí eles perguntam, mas prof, a gente tinha que ter uma rádio na Unicruz, a gente tinha que, né? Sim, a gente tem projetos, tem muitos projetos, mas às vezes
as informações, elas demandam um pouco mais de tempo, né, para que tudo seja acordado, para que tudo realmente seja efetivo e a gente possa levar, então, aos ouvintes a programação que a gente imagina, que gostaria de poder disponibilizar para o público. E no final de semana, então, quem está em casa e quer ouvir a produção dos alunos de jornalismo, qual é o horário e qual é a rádio? Então, o Sintonia Acadêmica, ele vai ao ar todos os domingos, até ali o mês de julho, agora, das 10 às 10h30 da manhã, na Rádio Popular FM, né? Pode ser sintonizada pelo dial, no FM mesmo, 107.9, ou radiopopularfm.com.br. Bom, muito obrigada então, professora Janaíne dos Santos, ela que é a responsável pelas aulas de Rádio Jornalismo 1 e 3 no primeiro semestre de 2014 e que é a orientadora e incentivadora dessa turma que está desbravando então os caminhos da prática do radiojornalismo. Muito obrigada pela tua presença, parabéns pela iniciativa e pelo incentivo que vai fazer toda a diferença com certeza na formação desses futuros profissionais tipo exportação que só a Unicruz tem. O Amostra Grátis fica por aqui, mas a gente volta a se ver semana que vem. Tchau, até lá!